Olá, Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre e eu sou a Eduarda Queiroz. e esse episódio tem o patrocínio da Raízes Psicologia e Desenvolvimento Humano. O que nós temos aqui, Eduarda? Nós temos atendimento psicológico para crianças, adolescente, adulto, idoso, casais, né? Também temos avaliação neuropsicológica para todos os nichos, temos orientação profissional, então tudo o que você precisar você encontra aqui. É isso aí. E hoje nós temos uma convidada super especial, não temos? Hoje uma convidada super especial e o tema melhor ainda, mas vamos primeiro para a convidada, né? A doutora Isabelle Pires, seja muito bem-vinda, se apresente. Olá, eu sou Isabelle Pires, né? Tenho muita alegria de estar aqui com vocês. Eu trabalho com a linguagem e com pessoas, né? Sou cientista da felicidade, com foco no desenvolvimento humano e formação da pessoa. Sou doutora em letras, pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Então, me sinto muito privilegiada de estar discutindo felicidade, né? É um tema tão assim urgente e tão necessário, né? Porque a ONU fala de felicidade desde 2011, né? Emitindo um relatório anual sobre a felicidade global. E por que não vamos falar de felicidade? Não é necessário. Exatamente. Que tema curioso, né? Cientista da felicidade. Isso, entendendo assim, que felicidade não é a alegria, né? Alegria é uma emoção, então Isso. felicidade não é uma emoção. Podemos já saber disso aqui. Então, o que é felicidade? Afinal, né? O que é felicidade? Que é? Olha, a ciência, ela explica. Felicidade não é um estado de humor, não é uma emoção, não é um contentamento. Felicidade é uma habilidade. Portanto, pode ser desenvolvida. Uma habilidade como aprender um instrumento, participar de um esporte complexo. Então, eu tenho técnicas para ser feliz. Isso existe e está posto na teoria, né? A gente tem estudos sobre isso. O pai da felicidade, né, o Martin Seligman, ele fundou esta teoria com outros estudiosos, mas ele encabeçou isso e traz a teoria da felicidade que envolve 5 elementos, né? 5 dimensões do PERMA, né? O PERMA, ele tem termos em inglês, mas colocando em português a gente tem emoções positivas, engajamento, relacionamentos e direção. Não é? A gente precisa entender isso nas 5 dimensões: a dimensão intelectual, a dimensão física, a dimensão emocional, a dimensão relacional e a dimensão espiritual. Então, felicidade é preciso ter um alinhamento nessas 5 dimensões, eu ter consciência disso. Porque a despeito da alegria ou da tristeza, é possível ser feliz ainda com o luto, com a dor, com o caos, porque é preciso que a gente olhe como um processo pedagógico, tudo. E quando eu tenho essa consciência que é um processo pedagógico, eu começo a entender, vai mudar minha cosmovisão de vida a respeito disso, né? Porque tudo é necessário à alma. A gente precisa, a tristeza, ela nos transforma, ela nos dá uma visão mais sensível do mundo, ela nos coloca num lugar de empatia. Então, a ciência explica que o ser humano precisa passar por essas etapas, né? Se o mundo fosse só alegria, alegria, imagina. E, curiosamente, felicidade não é ter mais dinheiro, viu? Isso aí é outro ponto, né? Outro mito. Não são as pessoas mais ricas do globo, ou as pessoas que têm um corpo muito bom, uma academia, ou as pessoas que têm melhores condições. Enfim, um ótimo trabalho. Isso traz contentamento, porque existem 2 tipos de felicidade, né? E o termo felicidade autêntica é essa completa que a teoria usa, né? A teoria do bem-estar, o florescimento, né? Porque a gente iniciou com a teoria da ciência da felicidade e depois, por conta de tantos questionamentos sobre o termo, né? Felicidade subjetiva e que muda de lugares para lugares, se aprofundou essa teoria. No segundo livro de Seligman, que é Florescimento, ele traz a felicidade como, não essa felicidade de prazer, que é momentânea, mas uma felicidade mais genuína, que é essa felicidade que se utiliza desses outros sentimentos, né? Que eu aprendo, porque a pergunta, na verdade, não é por que eu estou passando por isso? A pergunta é o que eu aprendo com isso? Fantástico. Tudo é pedagógico. Né? E a gente trabalha em cima dessa linha com a psicologia positiva. Muito legal. Agora, como é que você falou que é uma habilidade? Como é que eu desenvolvo essa habilidade de ser feliz? Pois é. Primeiro, a porta para essa habilidade é o autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu não sei meus limites, eu não sei meu propósito, eu não sei o que eu quero, né? Eu não sei para onde vou. Então, assim, o primeiro ponto é o autoconhecimento. É uma jornada para dentro. A gente precisa entender quem eu sou,
não é, no mundo, né? As minhas vontades, meus limites, meus desejos. E aí começa esse processo de autoconhecimento a partir do sujeito que eu sou, do lugar onde eu estou, das minhas vontades, dos meus desejos. Então, existem técnicas para o autoconhecimento, né? A psicologia traz muitas técnicas a respeito disso, mas, por exemplo, a gratidão. Então, a gratidão é um ponto super importante, né? É porque a gente trabalha com as forças de caráter ou forças de virtudes, né? Dentro da teoria da psicologia positiva. Então, não é qual é o seu problema. Na verdade, é o que você tem de bom. Então, a gente começa exaltando, trabalhando, fortalecendo as forças de caráter, né? As virtudes do ser humano. Quais são as virtudes mais latentes? Né? E a gratidão é uma dessas forças. Então, exercer gratidão. Um exemplo prático. Todos os dias, durante um mês, eu vou escrever 3 coisas pelas quais eu sou grata. Ao final desse mês, eu vou observar a transformação, porque veja, todos os dias eu tenho algum motivo para agradecer. Primeiro é estar vivo. Isso. Só sabe o que é respirar quem depende de um respirador. Então são coisas tão simples que a gente não percebe. Ser grato. Se eu escrever todos os dias, sou grato porque o sol brilhou hoje, sou grato porque eu tenho um lar sobre minha cabeça, sou grato porque consegui me alimentar, sou grato porque tenho um trabalho, sou grato porque tenho um grupo de apoio, sou grato porque tenho uma família. Então existem tantas coisas pelas quais a gente pode ser grato e a gente começar a escrever isso. Não é? A elencar isso, a catalogar, vai transformar o nosso olhar sobre isso, né? E a produção, porque é tudo também produção de hormônio, né? Vai produzindo em mim a sensação de gratidão, de poxa vida, de eu pensar sobre isso. Realmente, eu tenho muito. Quando chegar ao final de um mês, você olhar o seu caderno que você escreveu, quantas coisas você é grato pelo que aconteceu durante o dia, por um abraço que você ganhou, né? Então a gente vai focando, o nosso foco passa a sair do problema e entra para aquilo que é bom, aquilo que é do privilégio de a gente estar, pelo menos, vivo. Enquanto está vivo, tem algo para fazer, né? Existe um processo. Então, começa por aí, começa com a gratidão. E existem outras técnicas, né? Até da comida, a forma que a gente come nos diz muita coisa. Se a gente come rápido, se a gente come lento. Porque a gente precisa pensar. Então, é uma chamada para a gente meditar sobre nossas próprias atitudes no mundo, né? Eu tô comendo, como é que eu como, por exemplo? Para mim, foi muito difícil, porque eu fiz todo esse processo, porque eu com 2 trabalhos diferentes, né, em lugares diferentes, então pela manhã eu estava em um, de tarde tinha que estar em outro, praticamente na mesma hora. Eu saía às 13 horas de um e tinha que estar às 13 horas do outro. Então, assim, né? Enquanto não inventaram isso, o que é que eu fazia? Eu corria, né? Adiantava, chegava um pouco mais cedo para poder sair um pouquinho na hora e chegar no outro trabalho mais ou menos dentro do horário. E o meu almoço era um sanduíche, uma maçã dentro do carro. Você engolia, né? Engolia. Aí, quando eu passei esse processo de meditar sobre o que eu como, por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que fazer isso? Será que só existe essa forma de fazer? A que eu estou me sujeitando? Existem outras formas? Então, você começa a pensar sobre tudo. Isso aí está muito pautado para a dimensão física. Então, cada dimensão a gente vai revisitando e pensando. A dimensão física. Eu durmo bem, eu respeito meu horário de sono, porque existe o hormônio, né? Do sono. Eu preciso respeitar. O meu corpo sabe, escureceu, eu tenho que descansar. Porque uma noite que a gente perde acordado não repõe no outro dia. Não é porque o organismo está... A gente tem hormônios cerebrais e o hormônio ele rega a nossa mente e aí a gente precisa para dar força. Então, no outro dia eu não tenho energia. Então, assim, a dimensão física. Eu durmo bem, eu consigo fazer exercício físico, me movimentar. Não preciso ir para uma casa. Eu me movimento, o corpo ele foi feito para estar em movimento. Então, eu me movimento, eu bebo água. Então, assim, eu começo a monitorar. A dimensão emocional, como estão minhas emoções? Eu respeito essas emoções, eu conheço, eu sei nomear minhas emoções, eu sei o que está acontecendo comigo, eu sei o que me irrita ou não, eu sei como evitar, eu sei dizer não e eu sei dizer sim no momento certo. Aí começa relacionamentos, vamos lá, dimensão relacional, com quem eu estou me relacionando? Esses relacionamentos são saudáveis? Quem são as pessoas que sentam à minha mesa? Quem são as que eu coloco dentro de casa? Quem são as pessoas no trabalho? Que limites eu dou? E a gente vai investigando, vai fazendo a anamnese de cada dimensão. A dimensão intelectual eu leio pelo menos um livro. O mínimo seriam 3. O mínimo do mínimo. 3 por ano. Por ano, eu já por ia ano. 3 por mês. A média deveria ser 15. Por ano. Por ano. Mas assim, eu leio pelo menos um, porque há quem não leia, viu, gente? Nenhum.
É no verdade. ano. E isso, aí, eu faço jogos, eu participo de atividades que vão desenvolver meus processos mentais, porque, gente, são sinapses. Isso. Se o cérebro não desenvolve as comunicações, o próprio cérebro, nosso corpo é muito inteligente, vai entender que aquilo não precisa, então ele começa a destruir as sinapses que não são feitas. Sim, é como a musculação, né? A Isso. musculação você fortalece o músculo, né? Essas estimulações cognitivas fortalecem o cérebro. Exatamente. Então, assim, evita. Por que casos de Alzheimer? E Alzheimer, assim, cedo. A Sim. gente tem pessoas com 40 anos com processo antecipado de Alzheimer, às vezes de demência, por conta da sujeição. O meu cérebro não está sendo estimulado a pensar. Porque quando eu olho para uma foto ou eu olho para vídeo, aqui é o quê? Menos de 1 minuto. Hoje um vídeo de stories é 15 segundos. Antigamente Uhum. era 1 minuto, hoje é 15. As pessoas não têm mais paciência. Então o cérebro capta aquilo não como uma mensagem, mas como uma imagem. Ele não pensa para poder fazer isso. Então é automático. É por isso que os jovens hoje, as crianças impacientes em ler. Meu sobrinho, quando tinha 2 anos, eu dei um livrinho para ele, né? Eu gosto muito de dar livro. Eu, como professora também, eu gosto muito de estimular a leitura. E ele pegou o livro e ficou assim, Olha só. acostumado com a tela. Então, ali para ele era incomum um livro que não tivesse o touchscreen, né? Então, assim, é bem preocupante. E aí o cérebro acostuma com muito estímulo, então esse super estímulo aumenta a velocidade das sinapses, mas não aprofunda nada. Então eu vou passando por um processo de retardo, porque eu começo a deixar de pensar em coisas, eu não tenho o ócio intelectual, que a gente chama, que é necessário. Uhum. Né? Mira e Lopes, ele diz muito isso. O ócio intelectual está faltando, é necessário ao sujeito ócio, a gente pensar sobre nossas atitudes. Tem um momento em casa da gente passar 10 minutos. Como foi meu dia hoje? Deixa eu pensar. O que é que eu fiz? Que atitudes eu tive? O que é que eu passei? O que é que eu preciso repensar? A gente não tem tempo de ter ócio intelectual. Como se fosse um balanço do dia. O balanço do dia. Fazer esse balanço do dia, a gente não tem tempo de parar, de meditar sobre nós mesmos, sobre nossas atitudes, sobre o que foi bom, o que não foi, e como ressignificar isso. Então, aí cada dimensão tem uma. A dimensão a física, eu já falei, a dimensão espiritual. Não tem relação com religião. Tem relação com espiritualidade, relação com como eu me entendo no mundo, não é? Fé, o que é que eu acredito, empatia, né? O que eu sou para as pessoas, será que eu sou ponte na vida das pessoas? Então, a gente vai revisitando. E cada dimensão dessa tem técnicas, tem exercícios, tem provocações que a gente faz e a pessoa vai revisitando esses quartos até a gente e aí vai trazendo os feedbacks e a gente vai ajustando, né? A gente vai tentando ajustar e a pessoa vai se conhecendo e organizando sua vida. Aí a gente entende, né? Quando a gente se compreende nessas 5 dimensões, a pessoa vai ajustando e aí ela consegue entender que todo esse processo é importante, o que é que não está bom, ressignifica e vai fazendo. Então eu passei por isso, foi muito difícil, teve coisas bem, sabe, que eu tive que revisitar e olha, já tem que resolver. Tem, né, o perdão, então isso é muito importante. A gente tem hoje muitas pessoas que adoecem. Eu já conversei com muitas que estão terminais de câncer. Quando você vai fazer o levantamento, são pessoas que não conseguem perdoar. Isso adoece, né? É. Porque o cérebro ele não sabe passado, presente e futuro, e ele não sabe o que é certo e o que é errado. O que você fala, o que você reproduz, o que você vivencia, ele vai captar aquilo ali. Então, assim, se eu reclamo muito, eu crio, inclusive isso é física, um ambiente energético de negatividade. E o meu corpo vai funcionar de acordo com aquele ambiente energético. Então, se eu só reclamo, não trago solução, meu cérebro vai fazer o quê? Ocitocina. Vai trazer cortisol. E aquilo vai machucando meu corpo, porque o cérebro está jogando para o corpo. Então, é um ciclo horrível. Agora, se eu começo o dia com gratidão, agradecendo, pensando na coisa boa, ressignificando, aí vem o hormônio, o outro hormônio, né? Uhum. Que é a própria ocitocina. E aí vai irrigando, e o meu corpo vai se alimentando daquilo. Então, assim, é uma coisa impressionante, porque a ciência, ela explica tudo e é um olhar diferente. Então, eu vou mudando, eu vou ajustando aqui, como a gente faz exame de vista, né? Vai ajustando o foco.
A ciência da felicidade ajuda o sujeito, a partir da força de virtude, fazendo com que ele perceba quem ele é. Porque todo mundo tem virtude, gente. Não tem ninguém que não tenha virtudes. A gente tem. E a gente tem um propósito. Isso. Então, é achar o propósito, porque não adianta. As pessoas hoje se perguntam muito assim, o quê? O que eu vou fazer? O que é que eu faço? O quê? O quê? O quê? É muito focado no o quê. Mas a gente devia estar focado no onde. É o primeiro passo, é o onde. Depois o quem. E depois que vem o quê. Por que o onde? Onde eu estou é o onde, é o seu propósito. A primeira coisa, se a gente não estiver no onde a gente deveria estar, e para achar esse onde é um percurso. Né? Eu comecei com letras. Eu fiz letras e, paralelamente a letras, eu estava fazendo outros cursos e eu precisei escolher. Terminei letras, aí entrei num grande dilema. Eu volto para terminar os cursos que eu comecei, junto com letras, ou eu vou fazer um mestrado e um doutorado. E aí? Aí um professor foi atrás de quem é a experiência, da voz da experiência, né? Foi atrás de um professor. E aí, eu tô nessa dúvida. Eu gostaria muito de fazer outros cursos, mas assim, a gente quando termina, principalmente a área acadêmica, você se identifica muito com a área acadêmica, você tem que fazer um mestrado. E disse, Isabel, procure crescer verticalmente, não horizontalmente. Porque se você for fazer um mestrado, um doutorado, você cresce verticalmente, se aprofunda. Mas se você for fazer outro curso, você vai ser sempre graduada. Aí fiquei com aquilo na cabeça, né? Fui embora fazer um mestrado. Fiz mestrado, fiz doutorado. E aquele curso no coração, né? Que eu queria fazer. Depois de um tempo, né, com o advento da tecnologia, consegui fazer um dos cursos que eu queria, que era pedagogia, a EAD. Ótimo. Depois fui fazendo especializações, veio pandemia, minha gente, fiz mais de 100 cursos livres, 3 especializações e outra graduação, nos 2 anos de pandemia. E descobri muito sobre o cérebro, estudei muito sobre o cérebro e conheci a ciência da felicidade logo depois do curso de pedagogia e resolvi fazer. Mas assim, o que eu digo, letras foi uma porta de entrada. Eu não voltaria mais para a sala de aula. Não porque eu não goste, valeu por aquele tempo, mas foi uma escada. Hoje eu não estou em sala de aula há 7 anos já, né? Eu trabalho dentro da Secretaria de Educação e tenho uma startup, né, a Mochila é uma startup de leitura escrita e faço esses trabalhos com desenvolvimento humano, que é, na verdade, o meu coração. Então, o propósito, eu precisei caminhar por letras, linguagem, ser humano, sala de aula, gente. Aí fui entendendo pedagogia, desenvolvimento humano, cérebro. Agora, não, é o sujeito, é ensinar gente a ser gente. Então, a docência, continuo trabalhando com gente, está dentro de mim. O ensino, uma explicadora de coisas. Eu digo que eu sou uma explicadora de coisas, porque eu observo o fenômeno, eu estudo o fenômeno, eu pesquiso o fenômeno e eu ensino o fenômeno. Então, assim, percorri tudo isso de anos e anos e anos de estudo para entender que hoje o que brilha o olho de verdade é trabalhar com pessoas, né? É mostrar às pessoas um caminho, uma possibilidade, como elas encontrarem seu destino, como elas encontrarem seu propósito, porque isso é muito importante. E é um processo, né, Isabelle? Não é de um dia para o outro. Olha Não. quanto você percorreu para chegar lá. É. E é interessante que com a internet, com as coisas, a gente acha que tudo é muito rápido. E vem a comparação. A gente pode dizer, não sei se eu tô certo ou não, você me corrija, mas a comparação, ela pode ser um inibidor da felicidade quando eu me comparo com o outro, quando eu sempre estou vendo o outro e esqueço das minhas habilidades. Sim. Com certeza. E isso é muito estimulado pelas redes sociais, não é? Eu olho para as redes sociais e eu vejo um mundo à parte, que não é real, muitas vezes, mas eu quero me comparar. Olha, a pessoa está lá viajando, eu também tenho a mesma profissão da pessoa, mas não consegui ainda viajar na minha vida. Meu Deus, será que eu sou uma fracassada? E a cobrança, né? A mulher sofre muito isso, né? Eu faço parte de um grupo de empreendedoras chamada Céu Empreendedoras, que tem mais de 100 mulheres. E a gente tem empreendedoras de todo tipo, vendedora de Tupperware, médica, chocolatier, enóloga. A gente tem vários tipos de empreendedoras. Assim, eu digo que é um verdadeiro shopping, né? E aqui de Campinas? Costureira, aqui de Campinas, né? Nós nos reunimos, assim, mensalmente. A gente tem que a gente chama de Talk Cell, que a gente faz um evento entre as empreendedoras. Temos o clube de benefícios, entre elas que a gente tem desconto maravilhoso, né? Tem desconto até de 50%, viu? Gente, como é que eu não sabia disso? Pois é, a gente fez um evento agora, a nossa primeira conferência lá no Aeromarinho.
no auditório do Slaviero, deu 200 mulheres a nossa conferência, né? Legal. O dia todo, e foi muito bom, assim, a gente tem pessoas de RH, a gente teve mentorias, a gente teve expositoras, foi muito, muito bom mesmo. E tá crescendo, né? Porque toda segunda-feira entra 10 mulheres, é o dia de entrar as mulheres é na segunda, sabe? A gente faz uma reunião, uma captação, aí a gente faz uma pequena reunião, mostra nossas diretrizes, nosso estatuto, se a pessoa concordar, entra e a gente coloca no grupo, ela já entra no Padlet, que é a nossa vitrine virtual, né? Onde a gente acessa o link e vê todo o shopping, né? Todas as mulheres com foto, com a mini bio, com tudo, com link, não sei o quê. Tem um podcast também, viu? A gente tem o Podcel. Vocês depois, se quiserem acessar, a gente fala, discute muito sobre empreendedorismo, vida cristã. E as mulheres se queixam muito, é muito difícil pra gente. O maior dilema da mulher empreendedora, da mulher moderna, hoje moderna não, que a gente já passou, a gente tá na vida odierna, eu chamo assim, a contemporânea, né? Moderna década de 50, a gente já está na vida contemporânea. E aí, é como conciliar os meus sonhos, a minha carreira com minha vida pessoal. Porque é bem difícil, principalmente quando não temos grupo de apoio. A mulher precisa de um grupo de apoio. Sim. Se ela não tiver esse grupo de apoio, ela não vai, é difícil para ela, né? Eu digo porque para mim foi bem difícil. Eu tenho 3 filhos, né? Já tão grandes, um de 25 anos, Arthur, Rebeca de 19 e Radassa de 15. Enquanto eu estava com eles, eu estava fazendo mestrado, fazendo curso, fazendo doutorado, correndo, trabalhando, passando em concurso. Então, assim, não é fácil. Eu lembro uma cena assim de noite, de madrugada, eu olhava para o relógio, 3 e pouco da manhã, a bebezinha aqui amamentando e eu escrevendo minha dissertação de mestrado. Então, assim, é difícil para a mulher. Então, é importante aí da gente dar dicas. Como a mulher consegue sobreviver e ainda ter esse sonho de empreender? Porque o empreendedorismo é algo bem... Precisa de inovação, precisa estar o tempo todo ligada com os eventos, tem que participar, tem que fazer curso, tem que participar de acelerações, às vezes de mesas de investimento, né? Tem que estar renovando meu produto, analisando o perfil de mercado. Então, assim, não é simples, mas é possível. E aí a gente, quando tem esse domínio, né, a ciência da felicidade nos ajuda muito a gente entender o nosso eixo, o nosso nicho. Pronto, todo mundo tem um nicho e o propósito passa por isso. Se eu não entender e se eu não estiver nele, é frustração. Quantas pessoas fazem um curso de medicina, por exemplo, hoje, porque alguém sonhou para você, mas não é seu sonho. Uhum. Às vezes é uma família de médicos, mas a pessoa é artista. Como qualquer outro curso, Qualquer né? outro Muitas vezes curso. você está fazendo ali porque foi uma frustração do pai, da mãe que não conseguiu fazer, É. né? Aí é uma pressão muito grande, é frustração. Então, assim, é o eixo de eu achar. Eu tô aqui nessa jornada por algum motivo e eu preciso achar o meu propósito, porque é onde o olho brilha, é onde se encanta, é onde a gente está. E às vezes isso leva tempo, às vezes eu acho que é isso e não é, mas eu preciso estar sempre experimentando até eu chegar num ponto de eu dizer, pronto, eu me sinto pleno, é isso mesmo, e fluir. Né? Então, primeiro é o quê? Aliás, o onde. Onde eu estou é o seu onde, depois o quem. Quem são os seus quens? Ninguém faz nada sozinho, a gente precisa de pessoas perto, né? De network, de pessoas que apoiem, de apoio, de grupos. Então, o ser humano ele é coletivo, ele precisa achar quem são os quens. Todo mundo tem seu quem. Né? A gente tem lá nas empreendedoras várias costureiras, várias médicas, várias psicólogas, e aí a gente não tem aquele negócio de, mas vai para onde? Brigar. Não, tem que vir para... Qual psicóloga vai ser? Porque chega às vezes uma pessoa nova, ou às vezes a gente pede uma indicação, a gente dá o catálogo. Olha, o catálogo está aqui. A pessoa vai escolher por afinidade, por, sei lá, às vezes agenda. Então, assim, não tem isso. Sempre tem um quem para você e você sempre será o quem de alguém. Então, faça o seu trabalho bem feito. E aí, dentro da nossa proposta, a gente tem as virtudes cristãs, né? Por isso que é CEL, né? Que é Cristãs Empreendedoras Unidas, que é o quê? Não religioso, não é um grupo religioso, não. Tem todo tipo de... Tem pessoas que concordou com as diretrizes, então vamos lá, você segue com a gente. Que é o quê? Entrega com excelência, honestidade, lealdade. Então são princípios virtuosos que a gente coloca no nosso estatuto, se a pessoa concordar, entra. Porque assim, tem que entender que nada também é só pra gente, não. Não é sobre nós, não. Sim. É sobre alguém que você vai mudar de vida. Toda profissão ela é um serviço. Mas mais do que um serviço, ela é um servir. Você serve a alguém algo. Né? Quando você atende um paciente, você está servindo, você está doando ali seu tempo, seu capital intelectual, sua experiência para aquela pessoa. E aí isso tem que ser para além do valor. Nosso trabalho não tem valor, ele tem virtude. Aliás, ele não tem preço, ele tem valor. Né? Então, isso a gente ensina às meninas, a gente apregoa muito isso na nossa comunidade.
E tem dado muito certo. Eu disse, se for entrando de 10 em 10 a cada segunda-feira, viu? Não sei onde a gente vai estar, mas ótimo. Faz quanto tempo já? Vai fazer ainda um ano. Nossa, Olha só. legal. Hoje é segunda, né? Hoje é Entraram segunda. duas. Que coisa boa, sejam bem-vindas. É muito maravilhoso, gente, quando a gente se junta. E a gente já pregou esses pontos lá, né? Eu estava fazendo, de vez em quando eu faço um circuitozinho com elas e a gente se une, né? Por exemplo, o núcleo de saúde, às vezes faz um combozão bom, aí faz uma semana, por exemplo, né? Ou então faz uma jornada de um mês. Então, assim, é muito bom quando a gente tem o mesmo propósito, assim, a gente quer as mesmas coisas, o mesmo objetivo e vai seguindo juntas, um ajudando o outro. A gente tem pessoas que chegam lá com negócio, assim, sem esperança, assim, não sei mais o que fazer, caiu muito, e aí a gente foi conectando uma com a outra, olha, falar com fulana que ela entende sobre isso, a outra aqui. Tinha gente que não tinha logo, tinha gente que não tinha sua marca, e a gente proporcionou, fez, gente que não sabia mexer em Instagram, tinha vergonha de gravar vídeo, a gente fez um curso de Reels para elas gratuito dentro da comunidade, para elas aprenderem que existe coisas específicas, posição de celular, né, se, quando fica sem cor, com cor, não sei o quê. E aí, assim, tem o café com vendas que a gente tem, que a gente expõe, né, os produtos dela e abre para a comunidade. Então, assim, é bem interessante. E a ciência da felicidade permeia tudo isso, porque a gente vai se conhecendo. Né? A gente vai conhecendo nosso nicho, nosso propósito, nossas limitações. A gente fez há pouco tempo, o nosso último encontro foi sobre a pessoa mulher, né? Então, assim, uma mulher, como é que ela... A saúde, a emoção, tudo que envolve a mulher a gente fez. E o nosso próximo agora, em junho, vai ser finanças. Olha que legal. Dicas práticas, assim, por exemplo, o Google Agenda, minha gente. Vocês sabem que o Google Agenda, que é uma coisa gratuita, resolve tanto problema da vida da gente, porque descobrimos isso. não é? Prática que a gente não conhece. Então, assim, coisas que a gente procura viabilizar, sabe? Nesses encontros. Muito legal. Mas você falou de onde, a gente saber onde está, Sim. com quem. Isso, quem são as pessoas que você vai se conectar Isso. e o quê? Porque quando eu sei onde estou, esse onde é o onde que eu deveria estar, eu sei quem são as pessoas que estão ao meu redor que vão se conectar comigo, aí o que fica fácil. O que se resolve rapidinho. Porque quando o que? Mas eu não sei. Às vezes eu fico assim, o que é que eu vou fazer? Ah, vou fazer letras. Aí eu fui fazer letras. Aí, bom, eu tô dando só um exemplo. Para mim foi escada. Mas às vezes é uma coisa que não tem nada a ver com você. Eu vou fazer isso. Aí vai, não dá certo. Aí vou montar um negócio disso. Faz, quebra. Vou fazer. Aí fica a vida toda. Porque você não se conecta com esse propósito. Então a gente precisa saber o onde. Peraí, o onde. E isso vem trazendo características, minha gente, desde pequena. Olha, a gente sabe. Vocês, por exemplo, quando vocês eram pequenas, vocês tinham essa... Vocês são psicólogas, né? Sim. Então, assim, de conversar, de ouvir, a gente vai dando sinais ao longo da vida da gente do que a gente quer. Às vezes é uma virada de 360, pode acontecer. Mas o natural é que a gente vá dando sinais, né? Sempre gostei de pessoas e eu comprei, 9 anos de idade, eu pedi ao meu pai um quadro e fui dar aula de inglês aos meninos da rua. Aí até hoje eu acho umas mães dessas que os meninos da rua tinham minha idade, né? Mas eu dava aula de inglês. Então, assim, e de tratar com pessoas, de resolver questões, eu sou muito prática para resolver. Então, assim, as pessoas dizem uma coisa, eu digo, mas olha só, aí ela traga a solução. Mas, meu Deus do céu, por que eu não pensei nisso? Então, de trazer soluções, de pensar, você já é preparado para aquilo, porque você se afina. Você vai se afinando, gostando, fazendo escolhas, até chegar no seu propósito. E, às vezes, tem pessoas que precisam de instrumentos, ferramentas para descobrir isso. Uns descobrem e vai seguindo na linha do seu propósito, mas outras precisam de ferramentas. Então, a ciência da felicidade entra muito nisso. As virtudes também. Vamos olhar quem somos, né? Existem várias habilidades. Nem todo mundo tem todas as habilidades, não é? Ninguém tem todas São habilidades diversas que existem, né? Existem 9 tipos, segundo Howard Gardner, né? Ele elencou 9 tipos de inteligências. Então, assim, você se inclina mais para alguma coisa e você tem que entrar dentro daquilo que você se inclina e que faz bem, que você se sente bem. Porque, gente, a coisa melhor do mundo é estar dentro do seu propósito e você estar bem. O trabalho nem pesa, não é? A gente faz bem, mesmo que seja custoso, mesmo que tenha desafios, porque tudo tem desafios. Tudo tem. Mas você tem uma sede de fazer aquilo que é maravilhoso, né? Então, é aquilo. Tem um ditado que diz, a pessoa é para o que nasce, né? Então, existe isso mesmo, né? A gente tem que descobrir para que eu nasci. Aí começa conhecendo quem é você, quem sou eu. Então, eu vou
nessa jornada. É uma jornada boa de autoconhecimento. Então, quando a gente pula essas etapas e vai logo para o quê, a gente fica rodando em círculos, né? Rodando em círculo. E às vezes tem que voltar várias vezes. Às vezes escuta outra pessoa, ao invés de escutar a nós, né? De avaliar, peraí, o que é que eu quero e gosto, né? Eu sou tão acostumada a ouvir e ter sempre alguém me direcionando, faz isso. Aí a outra diz, deu certo isso pra mim, faz isso. E você sai fazendo tudo e na verdade não é nada disso. Olha pra dentro e começa a investigar que você vai entender. O que você é bom, né? Tem gente que é bom, tem gente que de ouvido aprende a tocar um instrumento como violino, que eu acho extremamente complexo. Eu não me coloco, eu acho lindo, mas eu não consigo. Eu já tentei, inclusive, já fiz aula de violão, de piano. Gente, porque precisa também sabe assim, meditação, tem que ter tempo para técnica, tem que ter tempo para ensaio. Assim, não dá. Aí eu tenho um esposo que é muito instrumentista, toca mais de 15 instrumentos. Ele é pianista e ele aprendeu de ouvido. Né? Assim, é para o que nasce. A minha coisa é outra, né? Eu muito com a linguagem, por exemplo, me coloque para dar uma palestra para 5.000 pessoas. Eu dou tranquilamente. Eu não tenho um pingo de... Claro que a gente tem aquela emoção, mas eu não tenho receio, eu falo. Mas não me bota para fazer uma cantoria dentro de um karaokê, minha gente. Né? Porque a gente fica exigente, tem que ter a técnica. Embora eu já tenha feito técnica vocal, eu já fiz 3 cursos de técnica, eu até que canto, mas assim, não, gente, tem gente que faz um som assim que eu digo, que é isso? E nunca participou de nenhuma técnica de nada, nunca fez nada. Nasceu para aquilo, né? Tem dons, habilidades, isso. Enfim, e aí a gente tem que respeitar. E é muito ruim, porque a escola não respeita isso, né? A escola coloca todo mundo numa caixa. Sim. A caixa da cognição. Então, as pessoas que têm uma veia muito artística, por exemplo, que não tem a oportunidade de fazer uma pintura, uma escultura, de participar de um grupo de música dentro da própria escola, tem uma inteligência musical, que é uma das inteligências de Howard Gardner, ela vai ter muita dificuldade de se encaixar nessa caixa. Aí é aquela pessoa que vai sempre para a final, que está sempre dependendo, que não se encaixa, que diz que é um menino inquieto, que às vezes é criativo, às vezes é um empreendedor. É uma pessoa que é empreendedor. O empreendedor, ele não consegue ficar na caixa. Gente, 40 minutos, 50 minutos sentado, escrevendo num quadro, não tem condição. Então, precisa ter essa mudança dentro. E eu sou uma das pessoas que luta para que haja mudança dentro da educação, que haja espaço para as habilidades outras que não habilidades cognitivas. A cognição do ser humano é apenas uma via, né, de aprendizagem. A gente aprende conversando, batendo papo com a experiência do outro, com a nossa própria experiência. E a gente tem que trazer isso para a escola. O conhecimento precisa reverberar na vida prática. É verdade. Tanto você falando isso, eu lembro do meu irmão. Meu irmão, a escola chamava ele de peixe, pra você ter uma ideia, né? O menino não parava, inquieto, não fazia sentido para ele ficar sentado tanto tempo. E aí eu comecei a namorar com meu marido, eu tinha 15 para 16 anos, meu irmão tinha 8, 9, meu marido é músico. Sim. E foi me ensinar clarinete, porque eu entrei na escola de música, porque eu gostava do professor, né? Não aprendi música, mas casei. Não toco nada até hoje. Ela só queria conquistar o professor. Exatamente. Uma boa estratégia. Excelente, deu certo. Mas ele começou a ensinar clarinete pro meu irmão. E aí a gente, em São Paulo, e meu irmão foi indo, ele foi colocando em umas outras escolas de música, que era até a ULM na época e tal, e ele foi passando, e aí a gente levou ele num concerto didático que teve da Orquestra do Teatro Municipal, e eles fizeram cartoons, né, na época, e foi aquela coisa, ele olhou pra mim e fez, Paula, um dia eu vou estar ali, viu? Eu fiz, eu acredito em você. E ele começou e fez o teste e passou, e passou, e passou. Hoje ele é da Orquestra Sinfônica de Campinas, trabalha na Orquestra Baquiana do João Carlos Martins, faz cachê com um monte de artista, cantor famoso. Fez sentido para ele. E a escola sempre ia para final e tal. E aí as professoras começaram a assistir ele nos concertos e tudo. Aí tiraram aquela ideia de peste, entenderam que ele era um artista, foi melhorando. Musical, olha só, né? Tem que ter oportunidade. As formas de avaliação não podem ser únicas. A gente tem as avaliações externas, obviamente, mas é preciso que a criança vivencie, mas é preciso que haja espaço para outras inteligências. Porque tem que ter gente de todo tipo no mundo, minha gente. E os músicos, Ferreira Goulart diz, a arte existe porque a vida não basta. A gente precisa da arte, né? O ser humano precisa disso, como precisa de outras coisas. Tem inteligência natural, né? São os naturalistas, as pessoas que pensam as coisas, que cuidam do meio ambiente. Então, assim, é preciso que a gente tenha, né? Uma pessoa dessa
ai meu Deus, às vezes detesta matemática, né? E tem um matemático que precisa para poder calcular, um engenheiro que calcula um prédio para não cair. Então, veja, a gente precisa das inteligências, mas é preciso dar espaço para que isso se mova na escola e a gente vai fazendo as escolhas, porque é desde pequenininho. Porque é desde pequenas inclinações. Por isso que tem que sujeitar, porque a gente não sabe, mas a gente vai sujeitando o sujeito e o sujeito vai se inclinando para aquilo que tem mais afinidade, e até que vai aprimorando e aprofundando os conhecimentos, né? Já tem mudado um pouco, sabe, a educação, mas ainda tem muita estrada. Eu acho que sobrecarrega muito, né? As crianças, os adolescentes são muito sobrecarregados com muito, porque, como você diz, tá tudo numa caixinha, então todas as informações precisam ser colocadas para todos de exigível, forma né, que seja igual. bom em tudo, né? Tem que tirar 70%, é tudo. E fazer uma escolha tão cedo, né? O Enem, por exemplo, aquela sobrecarga, aquela pressão. Não, você tem que escolher uma profissão agora, porque você tem que fazer, tem. E é complicado, porque os consultórios estão cheios dos adolescentes com muita ansiedade, né, Duda? Assim, infelizmente. Complicado mesmo, porque eles não sabem lidar com essa pressão, né? E a comparação. E aí eles começam a se comparar. Pois e o nicho, né? Esses cursos são os melhores, outros não são bons. E aí você sente que tem que fazer o outro porque você quer o dinheiro. Então você está buscando o preço e não o valor. Aí termina aí de mantela tudo, dá tudo errado. A gente precisa dar oportunidade para outros, porque assim, se você estiver no onde certo, com os quem certo, o que vai dar certo. Independente do que seja esse que vai dar certo. Porque o bom profissional, ele não fica de fora de nada, gente. A gente procura, por exemplo, uma pessoa que faz um pedreiro bom, daqueles bons. Sim. Não tem agenda. Não tem agenda, né? Do mesmo jeito, um médico bom, uma pessoa que trabalha o que quer que seja, sei lá, um vendedor bom, ele tá sempre, não tem, acabou o produto, a gente espera, entra na fila. Então, assim, porque tá no seu onde. Né? Então, e o quem é aquele, o boca a boca, né? Vai indicando, olha, é bom, vai que eu garanto. E independe do preço, porque ele entende que tem um valor. Eu pago quanto for por aquele serviço, porque ele é bom, né? Vai trazer resultado. Então o resultado para você vem. Porque não vende só o produto, vende sonho, vende esperança, vende mudança, transformação, né? As pessoas, é isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora, aquela pessoa que pode estar ouvindo ou assistindo a gente, né? Que tem um viés mais negativista, que vê um mundo um pouco mais cinza, que sente que é um pouco mais triste e tal, e ele escutando fala, tá, mas é uma habilidade como? Será que eu consigo ser feliz? Será que eu consigo realmente desenvolver essa felicidade? O que você diz sobre isso? Assim, existem essas pessoas que têm essas tendências ou que têm experiências, às vezes está preso em si mesmo. Então, assim, também é o caminho do autoconhecimento e de respeitar os meus limites. As pessoas têm limites diferentes, né? Então, o que pode ser 100% para um, o 80% de um pode ser o 100% dele. Então, assim, a gente não tem que chegar sempre a 100%, né? E, assim, é preciso a gente compreender que, às vezes, é necessário que a terapia, o acompanhamento, não existe a fórmula, olha, eu já vou arrumar minhas 5 dimensões e pronto, aí depois disso vou ser feliz. Não, é um processo, é uma busca e cada um tem um tempo, né? Cada um tem um tempo de chegada, cada um tem uma experiência. Então, assim, não se comparar é a primeira coisa. Eu entender que eu posso ter um comportamento mais melancólico, mais retrativo, uma pessoa mais fechada, e tá tudo bem, não é? Tá tudo bem. Tem gente que o lugar de boa dela é numa boate, é com muita gente no shopping, e tem gente que aquela mesma sensação de prazer e de tranquilidade e de lugar, não é isso, é num livro, lendo um livro dentro de casa. Isso, escutando uma música, Escutando uma contemplando a música. natureza, Isso, né? então assim, você tem que achar o seu caminho, né? Por isso que a gente vai na jornada e respeitando. Agora, existem coisas que são patológicas, precisam ser tratadas, porque não adianta, né? Existe coisa que essa jornada é até para descobrir, né? Isso a gente vai investigando e sabendo, olha, isso aqui não está, tem que ter um profissional, aqui tem que ser acompanhado, aqui a gente tem que tratar isso. Às vezes você está na dimensão física, tratar isso. Vamos lá, eu estou fazendo exercício, eu estou bebendo água, estou dormindo, eu estou até buscando que esporte, porque às vezes não é a academia, é uma hidroginástica que me faz bem, porque tem gente que detesta mesmo, não é obrigado, não é
isso ou aquilo. Uhum. É o que eu vou me adaptar, o que é que eu vou gostar, o que é que eu me sinto bem, porque é preciso se sentir bem no processo. E nesse processo também vai ter momento que vai ter angústia, vai ter tristeza, e é aprender a lidar com isso. Como eu lido com a tristeza? Aí a gente volta para aquela pergunta, não é? Mas por que eu estou passando por isso? Eu não fiz nada para passar por isso, eu não merecia isso. Troca esse discurso. O que é que eu estou aprendendo? Que oportunidade é essa que está me chegando? O que é que eu vou aprender? Quem eu serei depois que eu passar por essa montanha? Não é? Como eu vou reverberar isso? Eu estou sendo preparado para algo maior, porque eu vou estar preparado na minha dor para consolar outras dores. Então, é a gente ir vivenciando os processos, entendendo esses processos. Então, assim, todo mundo pode ser feliz? Pode. Todo mundo pode passar pelo processo, começar a jornada, começar a se conhecer, respeitar os seus limites, saber quem você é, e buscando o que for necessário. Às vezes, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu nunca faço um check-up, nunca participei, porque terapia é para todos, não é para quando eu estiver com algum problema, né? A gente tem muito isso, de achar que a terapia é se eu tiver com algum... Não, gente, é sempre, é para a gente entender se no mundo é uma ajuda, é um apoio, né? É o profissional que foi preparado para isso, que tem um olhar diferenciado, né, sobre as emoções, sobre o sujeito, e vai indicar, vai trazer para você um olhar diferenciado sobre você mesmo. Então, assim, às vezes é preciso fazer esses caminhos com outros, né? Isso também significa que a gente vai buscar outros profissionais, não é que a ciência da felicidade vai resolver tudo. Ela vai começar a levantar, não é, oportunidades para que você saiba quais caminhos trilhar. Então é isso, às vezes vai ter que fazer uma terapia, às vezes tem gente que passa a vida toda tratando alguma questão, né? A família que tem um índice de depressão muito alto, então isso é genético, tem um fator genético também, né, sobre isso. Então é tratar. E é como você falou, a questão dos hábitos, né? Aquela pessoa que se queixa, que reclama muito, além de estar fazendo mal para si, ele está contaminando quem está ao redor, né? É como um fumante. Existe o fumante ativo e o passivo. Nesse caso seria o reclamador ativo e o passivo. E o passivo que está ali assimilando né, todo o cortisol que está sendo liberado. E aí a gente vai mostrando dados e a pessoa vai ir convencendo, né? Ninguém vai direcionar, a gente vai mostrando, fazendo com que a pessoa enxergue e participando daqueles testes, daqueles exercícios. E a gente vai monitorando os feedbacks e tudo mais e redirecionando, né? Então, é uma forma de terapia e caminhando. E a pessoa vai se vendo e vai tomando as atitudes que precisam ser tomadas, né? Ao final de tudo, não chegou num ponto assim, pronto, chegou, você recebe o certificado de felicidade. Não. É sempre. Você aprendeu a ser feliz. Parabéns, tá aqui. Aqui não, você é sempre, gente, porque tem desafios diferentes e tem posturas diferentes e a gente vai indo, mas a pessoa aprendendo a se conhecer já é um grande passo, né? E aí os desafios vão chegando e você vai fazendo, vai testando, vai alinhando o que precisa ser alinhado e a vida é sempre um contínuo, né? A felicidade é subjetiva? Olha, o termo, a gente começou, nas primeiras teorias da felicidade, foi muito questionado isso, né? Porque até o ser feliz depende muito, varia muito com as culturas, com as nações, então é muito variável, seria sim subjetivo. Por isso que a gente traz, né, o Martin Seligman no segundo livro, ele recoloca felicidade como bem-estar integral, né? Felicidade autêntica passa para bem-estar integral, que é aí a gente pontua bem direitinho, porque o bem-estar é o estar bem dentro daquelas dimensões. Então fica mais concreto do que a gente fala em felicidade, né? Que felicidade é subjetiva. A gente tem uma cultura aí africana que a felicidade é quando a gente chega a 8 colares, argolas. Mas veja bem, aquilo ali pra gente, a cultura ocidental, é um absurdo. Não é um absurdo porque ali corre risco, mas para elas é algo... Porque a cultura é dessa forma, né? Por exemplo, nessa mesma cultura, eles arranjam namoradas fazendo caretas. Quanto mais careta faz, quanto mais barulho faz com a boca, mais eles se tornam interessantes para as parceiras. Aqui a gente se quer tudo doido. Não, se viesse uma pessoa pra gente assim, gritar, sai daqui. Que é isso? Então, assim...
Varia muito, então a gente sai desse lugar, desse termo, né? Eu gosto muito de usar, eu uso o termo porque eu gosto bastante, mas vai para o termo do bem-estar. Por isso que é importante a gente conhecer e divulgar. Mas a felicidade nesse sentido de felicidade autêntica, não de felicidade enquanto prazer. Porque existe felicidade enquanto prazer, sim. É a felicidade mais prematura, né? Aquela felicidade que, gente, uma fatia de bolo de chocolate com cappuccino deixa a gente feliz. Mas passa, porque quando passou a saciedade, pode até trazer culpa, né, para algumas pessoas. Mas assim, não é essa, mas é aquela que, a despeito da dor, do luto e do caos, eu ainda consigo enxergar possibilidades. É essa, né? É essa mais Que autêntica. interessante que você falou, apesar da dor, do caos, E eu do ainda luto. consigo, Eu ainda. principalmente do luto, Que é eu muito ainda difícil. consigo enxergar. Então é possível É ser feliz possível. ainda na dor. Porque eu estou entendendo que eu estou passando por aquilo com algum motivo, que aquilo é pedagógico, eu preciso aprender a ser mais sensível, talvez, a ser mais empático, a sentir essa dor, porque como eu vou consolar ou falar com propriedade de uma dor que eu nunca vivi, né? Então, assim, fala da dor e do luto com propriedade quem viveu a dor e o luto, né? É diferente eu falar da dor que o outro viveu, mas quando eu sinto na pele isso, então é preciso ter no mundo pessoas que vivenciem tudo para que elas possam ser consoladoras de outras pessoas, não é? De viver aquele dizer, olha, a despeito disso, eu estou aqui, eu consegui, é possível enxergar o mundo, é possível ter esperança. Então, é necessária a dor para afinar, né? Para afinar o ouro. O diamante, para ser diamante, é pedra atritando com pedra. E o ouro, para ser ouro, quanto mais puro ele é, mais fogo nele, porque ele precisa passar pelo fogo, né? E como a Bíblia fala, né? O ferro afia o ferro. É isso, é sobre isso. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro das empresas, agora principalmente, né, com essa norma com a NR1 e tudo mais, Sim. como é que a gente trata a felicidade lá dentro? Tem como, não tem? Como é que funciona? Tem, primeira coisa é conhecimento, né? O conhecimento ele é libertador. Quando eu entendo que felicidade não é um sentimento, não é humor, não é contentamento, eu entendo que felicidade é uma habilidade e que dentro da minha empresa eu posso desenvolver felicidade nos meus colaboradores. Não só porque vai aumentar 27% da produtividade do foco dos meus funcionários, mas porque eu, em respeito ao sujeito, à minha equipe, ao meu time, eu quero que eles sejam felizes, né? Eu quero que eles venham rindo para o trabalho. Eu quero que é tão bom a gente pensar assim no trabalho. Poxa, é difícil assim chegar no desafio que eu preciso, mas lá tem aquele dia da celebração, tem o café da manhã com frutas, tem uma academia que eu não tenho tempo, mas eu posso fazer uma esteira de 10 minutos nesse momento de descanso. Tem uma salinha lá, que é a sala do descanso, que eu posso colocar a minha vendinha no olho e descansar 10 segundos depois do almoço. Então, são coisas simples, técnicas simples e até de escuta, né? Existem empresas que estabelecem um grupo de psicólogos que escutam de maneira anônima, começa assim, a pessoa pode pegar, tem um telefone disponível lá numa sala, você quer fazer alguma fala, e você acessa um psicólogo, atende, você não sabe quem é, mas ele tem direito a 6 atendimentos dessa forma, com o telefone ali, que são psicólogos contratados pela empresa. Se por acaso o psicólogo perceber que é preciso mais tempo do que às vezes a pessoa quer ser só ouvido naquele dia, mas se precisa de um tratamento, aí ele já é direcionado para um tratamento mais rigoroso, digamos assim, mas ele tem aquele tempo de escuta, dizer, olha, hoje foi péssimo o trabalho, gostei não, me senti assim, invalidado e tal e tal. Tá entendendo? E aí as coisas você, só em falar, porque o Freud fala muito disso, né? O poder de você colocar, sabe, sua fala e dar cura nisso, que é uma técnica, sabe? A pessoa chegar lá, por exemplo, as mulheres grávidas, existem empresas que cuidam das mulheres grávidas do começo ao fim, acompanham o pré-natal, dão tempo para ela, e se for o esposo e a esposa dentro da mesma empresa, eles têm direito a ir para pré-natais juntos, eles têm direito a esses dias, ela ganha kit né, de gravidez, ganha manual, tem uma pessoa lá que monitora pressão, tudo. Então, assim, é bom porque a gente se sente seguro, é um lugar que traz segurança, que a gente pode ficar bem, e isso vai trazendo níveis de ocitocina, a gente vai, porque traz bem-estar. E o bem-estar melhora todo o fluxo, né? As relações, uma pessoa que senta, que conversa sobre as relações, aquele momento de fazer uma dinâmica em grupo, sabe? De ver se tem algum atrito ali, um ruído, e já a pessoa chama, coloca para o diálogo, né? Um espaço em que eu me sinto segura para ser vulnerável. Então, é importante isso, não é? Não só o foco, a meta, eu tenho que cumprir meta, eu tenho que cumprir meta, e
A pessoa não pergunta naquele dia nem como você está, né? Então isso conta muito. São coisas simples, mas que contam no final de tudo. Porque é tratar pessoas como pessoas. Exatamente. É o que eu estou dizendo. É desenvolvimento humano e formação da pessoa. As pessoas estão esquecendo de ser gente. Num mundo em que as coisas estão se humanizando e os humanos se coisificando, nunca foi tão importante tratar de gente, né? De gente ser gente, de entender que as pessoas têm sentimentos, que nós temos vontades, que é preciso ser ouvido, que é preciso ser respeitado, né? Então isso aí sabe, do obrigado, do com licença, sabe, do olhar do outro. É muito importante isso e a gente está esquecendo, porque a gente vive numa cultura que é o ter, né? Quando a gente é pequena, as pessoas perguntam assim pra gente: o que é que você vai ser quando crescer? Mas aí a gente diz o quê? A gente diz o que a gente vai fazer. A gente não diz o que a gente quer ser. A gente não diz: eu quero ser gentil, eu quero ser uma pessoa empática, eu quero fazer o bem, né? Eu quero ser uma pessoa bondosa. A gente não olha para as habilidades socioemocionais, desenvolver o ser humano, né? O ser humano, de olhar para o outro e ter empatia, ter misericórdia. Não, a gente vai para o ter. Quero ser médico. Não é ser, não. É fazer medicina, né? Então, assim, já começa por aí. A gente vai criando essa cultura porque é uma busca. Entra na escola, é competição, é turma olímpica, é não sei o quê. Então, assim, já vai, sabe, classificando, desagregando. E é uma competição infinita, infinita. Meta, meta, meta. É complexo. Nunca foi tão necessário voltar a ser gente. Você vê pelos índices globais, né? Os índices globais de felicidade, quando você olha, gente, assim, a ONU está lá e descreve, inclusive, todos os pontos que ela investiga sobre felicidade, como as pessoas estão distantes, né? Aí, quem são os países? A Finlândia está em primeiro lugar. Aí, como as pessoas vivem lá, né? Você vê que lá a escola pública, o presidente, o filho do presidente e o filho de uma pessoa mais simples estudam na mesma escola. Então, se investe em escola, se investe em educação, A em base, saúde. Né? Pois é, na base. E as pessoas... Agora, tem uma habilidade, que eu não falei sobre isso, vou falar agora, tem uma habilidade que ela foi detectada. Houve um estudo em Harvard, com pesquisadores de Harvard, que durou 80... É tempo, viu, minha gente? Uma pesquisa que durou 85 anos, com 724 pessoas de países diferentes, lugares diferentes, a respeito do que deixava, o que era, que habilidade era essa que deixava as pessoas felizes. Quem eram as pessoas mais felizes da Terra? Existe até na Netflix um documentário também sobre isso. O que foi detectado? A habilidade número 1 foi aptidão social, ou seja, saber lidar com gente. Pessoas que tinham projetos sociais, filantrópicos, sem expectativa de um retorno para si, eram as pessoas classificadas mais felizes. Não eram as pessoas mais ricas, não eram as mais bem-sucedidas, eram as pessoas que tinham projetos sociais, gente. Eram as pessoas mais felizes. Quem nunca experimentou de você fazer algo por alguém, né? Sem precisar de algo em troca, sem querer algo em troca, mas você receber muito mais do que deu, né? O que você sente, né? Aquela sensação, aquela emoção, é muito mais do que você deu ali. É verdade, melhor é dar do que receber, né? Então, assim, é realmente muito boa a sensação, sabe? Isso é algo que alimenta, sabe? O sujeito que traz sabe, algo genuíno pra gente e você ajudar sem esperar. Porque a barganha, a troca, né? É um mundo de troca que a gente vive, né? Olha, eu dei, mas, olha, quando eu precisava de você. Ou, às vezes, a pessoa espera gratidão do outro, né? Rapaz, eu ajudei tanto, mas a pessoa nem um obrigado deu, não crie expectativa. A pior coisa do mundo é a expectativa. Se liberte da expectativa. Não terceirize sua felicidade. E a felicidade não pode ser terceirizada. Se eu tivesse uma casa boa, eu era mais feliz. Se eu ganhasse tal salário, eu era mais feliz. Se a pessoa não tivesse magoado há 30 anos atrás, eu era mais feliz. Né? Porque existem pessoas que guardam mágoas de estimação. Isso adoece. Saia da expectativa. Caminhe, seja grato, amanheça o dia grato, comece a se conhecer, cuide de você, do seu tempo, da sua mente, das suas relações, da sua espiritualidade. Creia em algo, tenha a quem recorrer, tenha esperança, tenha fé, não é? Que isso vai trazendo felicidade, né? Ela vai chegando e a gente vai caminhando nessa estrada até o fim da nossa carreira. Aí eu me pergunto, essas pessoas que hoje estão se identificando com animais,
Será que é uma busca, né, por essa conexão com o humano, que hoje parece estar muito mais com os animais do que entre as pessoas, né? Nunca houve, como atualmente, uma crise de identidade tão grande. Isso é crise de identidade. Eu não sei quem eu sou. Aí eu vou me identificar com cavalo, com coati, que eu já vi muita coisa com outros. Eu vou casar com a boneca de plástico. Eu não quero viver as relações humanas, né? É uma crise de relações. Pode prestar atenção, qualquer problema que tiver, que se você for na base, no cerne, é um problema de relações humanas. As pessoas não querem enfrentar os BOs, as pessoas não querem o diálogo. É mais fácil eu casar com a boneca porque fica calada, porque eu caso com a Alexa, eu mando a Alexa fazer, a Alexa faz. Ou eu ser um cavalo, porque aí eu tô me eximindo da minha responsabilidade de humano, porque é mais fácil. Eu sendo um bicho, alguém cuida de mim. Eu sendo um bicho, tem alguém. Eu não consigo ter independência. O bicho, ele não tem independência, né? Isso. Alguém tem que dar comida, alguém tem que... Agora, eu acho interessante, né? Essas pessoas... Isso é doentio, mas assim... Olhando por um lado mais racional. Uma pessoa dessa não quer viver dentro de uma floresta, né? Ela quer ser o coati, o cavalo, mas ela quer... Domesticado, né? Cuidado. Cuidado, quer ter a comidinha, não quer... Tá bom, então você quer ser um cavalo, então vamos lá pra floresta, vou lhe levar pra lá e você vai se virar pra achar comida, se virar... Não quer. Uma vez eu vi um vídeo de uma menina que estava se identificando com um gato, né? Mas dentro de casa era tudo... Ia dormir na hora que queria, assistia televisão, comia. Aí o pai disse assim, não... Gato aqui não vive dentro de casa, vive fora de casa. Aí botou a comida num pratinho, ração e água. E fechou a porta. E disse que aí ela ficou um tempo lá. Daqui a pouco ela disse, não, eu não sou mais gato, não, eu quero entrar. Mudou, né? Pois é. Crise de identidade. Eu não sei quem eu sou. Tô me perdendo dentro de mim mesma. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. A gente precisa voltar à origem, né? Voltar à essência, sabe? Do sujeito, do humano. A gente conseguir. A crise das relações. É a crise odierna, a crise das relações humanas. Muito legal. Nossa, rico demais, né? Riquíssimo. E para tentar te achar para mentorias, porque você também trabalha com mentorias, não é, Isabelle? Sim. Fala um pouquinho do seu trabalho. Olha, a gente faz mentorias individuais, né, e coletivas. A gente tá com agenda individuais, a gente tá com a agenda bem cheia, mas coletivas a gente ainda tem algumas agendas, certo? E me acha no Instagram, @isabelle.pires_oficial. Lá eu tenho um materialzinho elucidativo a respeito da ciência da felicidade, o que é a análise de bem-estar, o que é que a gente faz dentro da análise de bem-estar. E tem a CEL, quem quiser procurar o grupo da CEL, que a gente faz muito trabalhos coletivos lá dentro da CEL Empreendedoras, né? É o CEL Empreendedoras, lá no Instagram, no canal do YouTube também, CEL Empreendedoras. Tem muita coisa do que eu falo aqui lá também, vocês podem procurar por lá. Vai lá no Instagram e tem também o meu contato do WhatsApp Business, né? Aquele que é mais institucional, e entre em contato. Eu também sou escritora, viu? Eu nem disse. Olha só! Eu tenho 6 livros publicados. Nossa. Em mais de 17 antologias, né? De vários assuntos sobre a mente, sobre o cérebro, a aprendizagem, as emoções, sobre literatura. Lancei esse último livro, foi o livro de literatura infantil, gente, que fala sobre acolhimento e empatia. Importantíssimo. O nome é A Última Prateleira, a história de Zuila em Zabelê, que tem um avô Zacarias, que encontra a letra Z lá na última prateleira. É a história muito interessante que a letra Z estava muito triste em si mesmada, porque era a última em tudo, né? O Z estava triste porque é usada pouca nas palavras, e aí a Zuila mostra para ela como é importante o poder das palavras, como o Z pode ter palavras como azeite, que não é só a última, né? Azeite está bem no meio, e aí vai uma jornada com a letra Z mostrando a origem das palavras e passa pela escrita cuneiformes e hieroglifos, participa o ideograma chinês até chegar no alfabeto e faz uma jornada como as pessoas no mundo usaram as palavras para poder fazer coisas incríveis, como Albert Einstein, que criou a teoria da relatividade, como Ada August, que criou o algoritmo, né, e cria até música com algoritmos, e ela vai mostrando isso e como é importante cada história. Ao final, que eu não vou dar spoiler para vocês ir atrás do livro, mas assim, ao final acontece uma coisa extraordinária, né, sobre as histórias. Ela vai mostrando às crianças da escola o poder de cada história, estimulando cada um a escrever sua própria história, porque todo mundo tem sua história e toda história merece ser lida. Sim, que lindo. Muito legal. A Última Prateleira, bem interessante. Foi o último. Tá vendo? Quanta coisa, vai lá no Instagram,
né? Que tá muito rico. E se precisar de mentoria, qualquer coisa, procure Isabelle. Estamos aqui. Pois é. Muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo ter você aqui com a gente, né? Foi um aprendizado, foi muito rico. Foi né? muito muito rico, muito gostoso. Que coisa boa. Estou sempre às ordens, viu? E obrigada a todos que estão aí acompanhando, né? E estamos à disposição. Vamos apregoar a felicidade, porque felicidade é necessário hoje para que a gente possa caminhar, né, nesse mundo tão desafiador, né? Estar juntos, entender que gente precisa ser gente e mudar gente, porque é só assim que a gente consegue, né, caminhar bem neste mundo desafiador que a gente tem hoje, né, com tantos desafios, mas vale a pena e é possível, viu? É uma habilidade, portanto, pode ser desenvolvida. É isso aí. Muito bom, tá vendo? Gostou desse episódio? Então, curta, compartilha, manda pra todo mundo, não é não, Duda? Que mais? Isso, ativa o sininho. Vamos lá, gente. Segue-nos. Isso. Siga-nos. Tanto no Instagram, no YouTube, na Deezer. Vai lá, segue a gente, manda, compartilha. Dúvidas, críticas ou sugestões, manda pra gente. Não é? Porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.